Lembrando a todos aí de colocar o nome completo, por favor, no chat, para deixar registrado. E, Ju, você tem condições de ler a convocação? Então, pode começar. Só me confirma se está ouvindo o áudio, por favor. Sim, estamos. Então, a 26ª reunião ordinária, 9 de março de 2021, terça-feira, com início às 9 horas. Expediente. Item 1. Comunicações e justificativas de ausências dos conselheiros. Não recebi nenhuma no e-mail do conselho. No e-mail da secretaria chegou algum? Também não. Tá. Pode seguir. O segundo item, aprovação da ata anterior. Certo. Como eu mandei, tanto no grupo do WhatsApp quanto no e-mail, não foi possível finalizar a ata da última reunião, né, que aconteceu 15 dias atrás. Até, Justo, se quiser falar sobre isso, está bastante puxado, né, as atividades da Secretaria da Cultura. Para a Fabiana também, que é a segunda secretária, ela disse para mim que ela também está com os dias aí, esses últimos dias, bastante puxado por conta das encomendas de Páscoa. Então, não foi possível finalizar a tempo a ata para ser aprovada hoje. Então, a ata da última reunião de fevereiro também vai entrar na pauta para aprovação na próxima reunião, mês que vem. É isso mesmo, a gente tinha conversado, né, Fábio, de a gente ver como é que funcionaria um revezamento, né, eu não tinha muito conhecimento de como seria isso, porque eu sou a primeira secretária, a Fabiana é a segunda secretária, né, e a ata, quando ela é feita a partir de uma gravação de vídeo, ela requer um pouco mais de tempo, você não consegue fazer uma ata como você faz, às vezes, um documento, assim, tão rapidinho, né, a gente tem que pegar os detalhes, voltar um pouco e adiantar, voltar o vídeo, adiantar o vídeo, e aí da gente pensar com essa demanda alta aí que a gente está sem os comissionados na Secretaria da Cultura, a gente está fazendo a função de mais de uma pessoa lá, muitas vezes, a Fabi colocou para você que também está com uma demanda alta, então, se a gente podia combinar um esquema de revezar aí a questão de para fazer as atas e apresentar no tempo certo, né, que já aconteceu nessa reunião de não apresentar aí no tempo hábil. Mas aí a gente pode conversar no decorrer da reunião, não sei como é que a gente faria isso. Bom, não sei se vocês quiserem já verificar como fazer isso agora. A Fabi, não sei se ela disse que agora, nesses próximos dias, até a Páscoa, né? Ou seja, até dias antes da próxima reunião, ela disse que está com bastante tarefa também e que provavelmente não dará conta também de fazer a ata. Vocês são as primeira e segunda secretária, mas também nada impede que alguma outra pessoa possa se disponibilizar a fazer essa ata, né? As reuniões ficam gravadas, e aí você tem como uma base para conseguir reassistir a reunião e ir fazendo as anotações e escrever essa ata. Se alguém pudesse disponibilizar para ajudar-nos nesse sentido, seria excelente. Não fazer todas, né, as que até o final do semestre, mas pelo menos nessas agora, da última reunião, e talvez essa, que é nesse período que vocês estão bastante atarefadas. E aí, gente, alguém consegue ajudar-nos nesse sentido? Bom, Fábio, mediante essa situação, então, não sei se as pessoas, de repente, também se sentem um pouco inseguras, né, de lidar com essa parte burocrática.
Bom, a gente já teve o atraso de uma, então, entre eu e a Fabi, a gente meio que vai se virando, então, porque tem que ser feito, né? De uma maneira ou outra tem que ser feito. Eu vejo lá na minha programação da secretaria, a gente vai, talvez seja esse período só, depois as coisas melhorem, e aí a gente consegue dar sequência como sempre foi. Então, tudo bem, sem problemas. Ju, eu Deixa estava assim. desculpa, eu estava pensando em assumir isso depois da Páscoa, né? Que daí eu faria todas, eu ia combinar já isso com você. Passando a Páscoa, eu assumiria. Mas como, né, essas duas precisam ser feitas, eu vejo com você, daí você faz uma, eu faço outra, num horário aí que dê pra gente, tá bom? Tá bom, Fabi, combinado. A gente combina depois isso, a parte da reunião. Obrigada, viu? Obrigado, Fabi. Obrigado, Ju. Bom dia, Fátima, que entrou agora há pouco. Bom dia, desculpa o atraso. E sem problema. Para todo mundo também que eu não dei bom dia quando entrou, bom dia. Pode seguir, Ju. Terceiro item do expediente, ciência de correspondência de documentos recebidos. Também não recebi nada pelo conselho. Pela secretaria também eu não recebi. Ok, pode seguir então. Então, quarto item do expediente, comunicações gerais. Alguém tem alguma comunicação para fazer? Patrícia, acho que seria legal você falar um pouco de como tem caminhado o festival. Posso sim. Vou tentar abrir a câmera aqui. Minha internet está meio ruim hoje. Depois vocês me digam se eu estou travando ou não, tá? Bom, sobre o Festival Aldir Blanc, estamos caminhando bem. Todas as semanas a gente tem feito reuniões com os produtores, né, para que a gente possa dar andamento aí ao festival. Os nossos workshops, que são basicamente onde nós precisamos ainda das inscrições, onde nós temos a participação do público nesse sentido também. A gente está com todos eles já possíveis para ser realizados, né? Então, eu não olhei essa semana ainda, mas a semana passada nós estávamos com 8 inscritos no workshop de artesanato, e seis inscritos, respectivamente, no workshop de dança e artes cênicas. Então, já é plausível para ser feito o workshop, ele já vai poder acontecer. Existe mais um workshop, que é o workshop de animação do UOL, não sei se alguém aqui o conhece, enfim, mas ele optou por fazer uma gravação e aí disponibilizarmos isso via YouTube. Então, né, do workshop dele não será ao vivo ali via Zoom, mas será disponibilizado via YouTube, o que é bacana, porque ele já é uma figura conhecida nacionalmente, né, ele já tem um know-how bacana, então acredito que a gente vai ter uma boa visualização. E que mais? A gente tem lidado bastante com as divulgações agora, para que tenhamos público né, virtual, né, no online, nosso público ao vivo. Então, cada dia sai 2 postagens nas redes sociais do Conselho, né, e a gente vem expandindo agora. A gente conseguiu o contato com o Caetano, né, Ju? O Chita conversou com você, e aí você encaminhou aí ele o contato do Caetano, que é o que faz as redes sociais aí de vocês da cultura, né? Isso mesmo. E a gente está expandindo também para o Pé de Figo, que também se disponibilizaram em colocar. Então, agora nessas 2 redes sociais,
a gente também vai entrar com essas 2 postagens por dia, ou seja, a gente espera que o alcance aconteça, né? Fora isso, a gente também está colocando nos jornais da cidade, temos já 2 entrevistas agendadas na Rádio Valinhos, ou seja, a gente espera que a gente tenha um bom resultado, né? E eu até vou aproveitar o ensejo, falando agora em nome do Festival Aldir Blanc, de como que sucedeu um pouco essa questão do início das postagens e do YouTube ter sido a escolha do conselho. Quando nós fizemos a nossa primeira reunião, né, a gente teve até que se apresentar, a gente começou do absolutamente zero, os produtores não se conheciam entre si, e muito menos a gente saberia ali qual rede social utilizar. E eu lembro que a Juliana estava na reunião, Ju, não sei se você vai lembrar desse fato, que nós perguntamos sobre as redes sociais da cultura, e você comentou que vocês não tinham Instagram, acho que foi isso, né, algo nesse sentido, e que estávamos ali numa troca de gestão, né, então eu me lembro de você comentar conosco assim, olha, pessoal, eu não sei quando que a gente vai ter as nomeações, quando que nós teremos uma resposta para eu dar para vocês sobre se a gente terá Instagram ou não, se não temos YouTube. Então, como a gente estava nessa situação que já precisava começar as postagens, o que estava mais em ordem ali naquele momento, naquela semana, eram as redes sociais do Conselho. Mas não que a gente não quisesse colocar em outras redes sociais, ou não utilizar a cultura, né, as redes sociais oficiais aí da cultura de Valinhos e da prefeitura em si, mas foi só uma questão de rapidez, de prontidão, né, ali naquele momento a gente precisava começar, e a gente tinha essa facilidade aí de mexer nas redes sociais do Conselho, e foi por isso que a gente teve essa escolha, então, a priori, de oficializar as redes sociais do Conselho como a primeira aí do processo de divulgação. Mas a gente está trabalhando bem fortemente e a gente está à disposição aí para o que vocês quiserem dar de sugestão quanto às questões também do festival, né? A gente estou falando como produtora aqui, mas também como membro do Conselho. Eu posso garantir que a gente está bem aberto aí a tudo que vem. A gente só tem pouco tempo, né, a Aldir Blanc, eu acho que do começo ao fim, ela trouxe para a gente esse senso de urgência, tudo é para ontem, tem que resolver ontem, tem que divulgar ontem, acontecer até 31 de março, então a gente tem sempre esse senso de urgência aí nos perseguindo, né, mas a gente está à disposição aí, se vocês quiserem comentar alguma coisa, eu posso falar aí em nome dos produtores, né, se vocês tiverem alguma dúvida, e provavelmente aí tenho todas as respostas que eu estou dando bem à frente com tudo isso também. Mas acho que é isso. Alguma dúvida que vocês queiram perguntar, alguma coisa, enfim, que vocês queiram falar? A respeito disso, eu gostaria de complementar o que a Patrícia falou, é que eu não faço parte da equipe de produtores, mas eu tenho acompanhado todas as reuniões e chegou a ser feito teste, né, no Facebook com os vídeos que os artistas estão enviando para ver a possibilidade até de fazer algo transmitido ao mesmo tempo, né, simultaneamente no YouTube e no Facebook. E uma grande preocupação sempre foi a questão dos direitos autorais, né? E com relação a pagamento de ECAD, a gente já verificou que os produtores já verificaram que não tem problema, porque as plataformas já fazem o recolhimento de ECAD, então só se for alguma apresentação ao vivo é que precisa fazer recolhimento. Mas algumas canções, alguns materiais que tenha direitos autorais envolvidos, as redes sociais, assim que você publica, eles já retiram do ar, né? Eles não deixam no ar. Então, inclusive, quando é live, assim, eles costumam derrubar a live ou tirar o áudio da live
E aí foi feito o teste, então, com o material que os artistas já tinham enviado na inscrição, para verificar se teria algum problema nesse sentido. E no YouTube a gente não teve nenhum problema, não teve nenhuma apresentação que foi retirada pelo YouTube, e no Facebook teve algumas, né? Então, até por isso, não é possível fazer a transmissão simultaneamente no YouTube e no Facebook, porque no Facebook, se a gente fizer lá, vai cair. O Facebook, na hora, ele já tira do ar. Então, teria que ser mesmo na plataforma do YouTube. O Fábio, sim, mas aí a gente pode, por exemplo, fazer, junto ao Facebook da Cultura, todo o direcionamento para esse YouTube, para essa transmissão de lá, entendeu? Falar, o Caetano pode pegar, tipo assim, olha, esse dia vai ser isso, então a gente também fazer o alerta para as pessoas que vai acontecer, que vai daqui a pouco, né? A gente está fazendo toda essa... Pegando o nosso público de lá do Facebook, lembrando, olha, tá lá, olha, vai acontecer agora, amanhã vai ser isso, né? E a gente vai jogando esse número de informações e direcionando através do link, informando lá. É uma forma também de a gente estar envolvido, né? A Secretaria da Cultura também está falando o tempo todo sobre a questão do festival online. Eu tenho acompanhado as publicações que o Caetano tem feito na página. Eu acho que agora os produtores já acertaram essa comunicação, né? Então, acho que isso vai acontecer e tá ficando bem bacana. Inclusive, vai também ter, a partir dessa semana, a inclusão lá no site da prefeitura, né? Eu não sei se vai ser na aba geral da página principal ou vai estar na aba específica da Secretaria da Cultura, mas também tem uma parte da população, eu sei que ainda é pequena, mas que acessa as informações via site da prefeitura, né? Eu acho bem legal, e agora o acesso está aumentando muito do site da prefeitura por causa dessa questão de vacinação, né, os links da vacinação está sendo pelo site, então isso faz com que as pessoas acessem mais ainda, e se tiver informação lá, vai chegar para mais pessoas, né. Legal, a divulgação está ficando cada vez melhor. A Adriana colocou ali também que viu que saiu no Jornal de Valinhos, realmente. A gente enviou para todos os jornais da cidade, né? Tem uma entrevista na rádio também agendada. Então a divulgação está sendo bem bacana. Parabéns aí para os produtores que estão cuidando disso. Mais alguém quer comentar alguma coisa a respeito disso? Aproveitando, falando também da Lei Aldir Blanc, surgiram nos grupos que eu tenho participado a respeito da Lei Aldir Blanc, no WhatsApp, surgiu uma questão aí a respeito da prestação de contas, né? Porque tem muito município que, enfim, a gente aqui em Valinhos fez uma opção de a grande maioria dos prêmios foram pagos sem uma necessidade de contrapartida. As únicas contrapartidas que estão sendo necessárias são o festival, que está tudo se encaminhando para ser realizado de forma tranquila, e as pinturas dos murais, que também alguns artistas estão começando hoje, né, a preparar a pintura dos murais, e só que tem muitos municípios que, enfim, tem muito mais pessoas produzindo coisas diferentes, né, cada artista que foi premiado está produzindo algo diferente, então está tendo um pouco mais de dificuldade nessa questão do prazo da prestação de contas, que a princípio era até o final do mês de março, né? Na verdade, até 3 meses após o recebimento do valor. E, inclusive, do governo do estado de São Paulo, tem alguns pagamentos que o governo do estado de São Paulo ainda não fez de projetos de editais que foram aprovados. E tem surgido muito essa discussão a respeito do prazo da prestação de contas. E a Secretaria Especial da Cultura, do governo federal, eles têm batido um pouco de cabeça com relação a essa questão do prazo. Eles enviaram há um tempo atrás uma notificação para todas as prefeituras, avisando que eles iriam prorrogar o prazo. Só que depois não saiu mais nada oficializado. Algumas pessoas, conhecidos meus, de outras cidades, têm
feito contato lá com a Secretaria Especial, tem ligado, e só que dependendo de quem atende, dá uma resposta diferente. Algumas pessoas falam, segue, se não teve mudança, segue o prazo da regulamentação do ano passado, e tem outras pessoas falando assim, não, pode ficar tranquilo, porque o prazo vai ser prorrogado. Tem até uma pessoa que conseguiu uma resposta por e-mail, assim, garantindo que o prazo vai ser prorrogado. Mas, assim, eu acho que aqui em Valinhos a gente conseguiu fazer todo o pagamento dentro do prazo no ano passado. O festival vai acontecer, agora não tem nem como mais adiar. Então, com relação ao, ao inciso número 2 dos espaços, também, pelo que eu tenho acompanhado, eu tenho feito contato direto com as pessoas, todo mundo também tem cumprido o prazo. Então, eu acho que aqui a gente não tem que muito se preocupar com isso, né? Mas só avisando que talvez saia uma notícia nos próximos dias, avisando da prorrogação do prazo para prestação de contas em outros municípios, né? E provavelmente também o prazo de prestação de contas dos municípios e estados com o governo federal pode ser que seja prorrogado. A princípio está previsto até o final de junho, mas pode ser que isso seja prorrogado, mas eu acho que a gente aqui em Valinhos não vai ter muito problema com relação a isso. Eu acho que quanto mais rápido a gente finalizar isso, para dar vazão também para novas ideias, novos projetos, melhor. E a gente torce também para que o valor que foi na teoria, para ser devolvido, que eu acho que ainda não foi devolvido porque não foi regulamentado o processo de devolução, que eles liberem para a gente poder soltar novos editais no futuro. Então, enquanto eles ainda não pedirem o dinheiro de volta, a gente tem esperança de que a gente ainda consiga utilizar. Diga, Ricardo. Bom dia a todos, que eu não vi, que eu não falei. Sobre isso, tem muitas dúvidas, o Fábio, sobre algumas coisas do Aldir Blanc no nosso grupo de secretários que a gente tem do Estado. Na verdade, é uma desinformação federal para a gente, né? Nós, inclusive, fizemos um ofício onde todos nós secretários pedimos esclarecimentos à Secretaria Especial de Cultura. Esse documento está sendo enviado entre hoje e amanhã, vai ser pessoalmente, inclusive vão protocolar isso, não vai ser nem por e-mail, porque, primeiro, assim, nós temos um restante de verba que está desde o ano passado, que foi retido e foi regulamentado de uma forma no dia 29, depois eles, vamos dizer que anularam aquele tipo de regulamentação e disseram para que a gente esperasse para novas instruções, e estamos esperando até agora e não tem nenhuma manifestação em relação a isso. Então, assim, nós secretários do Estado de São Paulo, nós vamos estar entrando para que eles esclareçam, para que a gente possa dar andamento a esse processo, né? Muitas cidades, não foi só Valinhos que teve um restante, né, do valor, se não me engano, aqui foram 394 mil, se não me engano, que sobrou, se não me engano. Então, assim, há essa dúvida. Quanto à data de prestação de conta, também tem dúvidas disso. Foi dito que teria um prazo até junho, se não me engano, de prorrogação, mas também surgiu até o final de abril, que acompanha o imposto de renda, que é uma outra dúvida que as pessoas que nós estamos tendo também. Então, assim, nesse ofício a gente quer esclarecimentos disso, entendeu? Porque ficou no ar, a gente tenta respostas lá, a gente não consegue, através de uma representação que a gente tem. E, assim, está muito complicado esse diálogo com o governo federal, entendeu? Quanto a isso, essa liberação, a gente tem medo que eles mudem regras até da prestação de conta, e com pessoas que de repente já fizeram depois. Então a gente quer a coisa mais concreta, entendeu?
olha, tal data é isso, tem que ser assim, não vai fazer isso, esse dinheiro vai ser usado. E assim, nós estamos buscando, só passar para vocês que a gente está buscando essa resposta. Essa semana já está indo para Brasília o nosso representante, e assim que eu tiver a notícia do retorno, eu passo para vocês, entendeu? Ou em reunião, ou eu passo direto, né, no WhatsApp, porque são dúvidas que a gente tem que pode prejudicar um trabalho que está sendo bem feito, entendeu? Então, assim, só para explicar que a gente também está, de uma certa maneira, correndo atrás de respostas que a gente não tem devido a essa falta de link que tem do federal com o resto do Brasil, vamos dizer assim. Tá bom, gente? As confederações dos prefeitos, dos secretários de cultura têm se movimentado bastante. Tem sido um problema já desde o início do processo da Lei Aldir Blanc. Sempre essa falta de respostas, as coisas são deixadas tudo sempre meio no ar. Até por isso que acabou sendo corrido no final do ano passado a execução em todos os lugares. Bem, uma outra informação que tem para passar é com relação à conferência municipal, que alguns de vocês devem ter visto. Na sexta-feira, a gente começou a fazer a divulgação da conferência, que estava prevista para ser realizada nos dias 19, 20 e 21. Porém, na sexta-feira mesmo, alguns membros da comissão de organização da conferência levantaram a questão sobre a possibilidade de adiamento da realização da conferência por conta da atual situação da pandemia, esse agravamento que teve nos últimos dias, a volta à fase vermelha aqui do Plano São Paulo. E ontem à noite a gente fez uma reunião da comissão e optou-se pelo adiamento em 3 semanas da realização da conferência, né? Então, a conferência, a gente ainda não começou a divulgar porque não teve tempo, mas a conferência vai passar a ser, então, realizada nos dias 9, 10 e 11 de abril, né? A princípio, a ideia era que fosse adiada por 2 semanas, porém, cairia no final de semana santo, né, de paixão, e aí a gente acha que isso poderia prejudicar com relação à participação das pessoas, e aí, então, ficou adiado por 3 semanas. E hoje, então, vou começar a fazer contato com as pessoas que já se inscreveram. A gente já tinha até ontem 19 pessoas inscritas, com o pessoal da imprensa que já está divulgando também. Não sei se chegou a sair, mas o Jornal de Valinhos já tinha feito contato comigo na semana passada, já querendo divulgar. E é isso. Então, a gente vai começar a divulgar, talvez hoje, preparar arrumar o material de divulgação para começar a divulgar esse adiamento. Diga, Ricardo. Não, só para reforçar, eu já marquei com a imprensa. A partir de amanhã nós vamos divulgar tanto no site da prefeitura como também da secretaria, assim como nos contatos, vamos fazer os contatos com os jornais para fazer essa divulgação também. E aí nós vamos fazer isso maciçamente durante essas semanas, né? Eu acredito que vamos ter tempo a mais para passar as inscrições. Uma do argumento foi que a opinião pública hoje está muito focada devido a essa mudança de fase, e a gente acredita que daqui a um tempo, 2, 3 semanas, já acalme um pouco o fato da opinião pública estar tão inflamada.
né? Então, assim, a partir de amanhã já as imprensas já vão estar, pelo menos a da prefeitura e a da Secretaria de Cultura, a gente já vai estar divulgando essa alteração e avisando os jornais também. Beleza. Ricardo, aproveitando esse momento dos informes, eu gostaria de saber, a gente chegou a conversar com isso há algum tempo atrás, se teve algum encaminhamento com relação àquela mudança na lei que cria o conselho. Que eu saiba, não. Que eu saiba, não. Ah, Você poderia especificar mais? Desculpa que a cabeça, às vezes, não funciona direito. no ano passado, a Ah, gente aprovou aqui no Conselho, no final do hum, ano, uma alteração na, na uma proposta de alteração na lei que cria o Conselho, fazendo hum, algumas adequações, tanto com relação à representação da sociedade civil. Na verdade, hum, acho que a gente diminuiu um representante de cada, um representante da sociedade civil e um do poder público, e hum, fez algumas adequações também com relação à representação da sociedade civil, uhum, porque a forma como a lei está hoje, ela é hum, meio estranha, assim, na verdade, algumas correções com relação à representação a gente tem que fazer sempre no processo eleitoral, né, na regulamentação da eleição, e também com relação a essa questão de falta de paridade. E aí a gente, no final do ano passado mesmo, encaminhou isso para a Secretaria da Cultura, mas eu sei que na época o então secretário não deu encaminhamento, e eu tinha comentado com você a respeito disso numa das nossas reuniões, hum. e aí eu enfim, acho que não foi, talvez não tenha deixado isso registrado, mas queria saber se você chegou a ver alguma coisa disso. Não, não. Inclusive, eu pedi já online, assim, nós estamos aqui para a Juliana me separar isso. Você recebeu, Juliana? Isso. O processo do Conselho Municipal de Política Cultural chegou para mim, acho que na sexta-feira. Então Ele tá. está lá para a gente dar uma olhada, tudo tem como dar uma conferida, Fábio, ou então fazer alguma inserção. Ele veio do jurídico, ele veio despachado do jurídico, chegou na sexta, no final da tarde. Tá. Então, o que eu entendo, Fábio, que foi assim, ó, ele foi encaminhado para o jurídico e agora chegou para mim. Então, assim, se tá lá, vou dar uma olhada para que a gente possa ver o que tem que ser feito ou o que não. Mas, a princípio, eu gostaria que você desse um tempo para eu dar uma lida nisso direitinho, para eu saber o que realmente vocês querem, ou o que foi pedido, entendeu? Eu acredito que não vai ter problema. Se é para melhorar, aperfeiçoar, não tem problema nenhum. Acho que tudo muda para melhor. Não tem problema. Beleza. Beleza. Se precisarem de alguma coisa, alguma nova documentação do conselho, aí é só vocês avisarem. Tá bom. Obrigado. Mais alguma coisa nos informes gerais? Então, Ju, pode seguir. Seguindo com a ordem do dia, primeiro item, plano de atividades do primeiro semestre de 2021. Certo. Na última reunião, eu tinha ficado de mandar com antecedência para vocês darem uma olhada e poderem opinar, para que na reunião fosse mais ágil, mas eu não dei conta de fazer. Eu terminei isso ontem à noite, né? Na hora que eu mandei para vocês, tanto por e-mail quanto pelo Google Grupo. Não sei se deu tempo de vocês chegarem a ler. E, bem, eu vou compartilhar aqui com vocês tela para a gente ir passando por ele. Talvez a gente não consiga finalizar isso hoje, justamente porque vocês não conseguiram ler com mais calma, mas já ir explicando o que está constando ali no documento, tá?
para ver se a gente consegue agilizar o máximo possível isso. Estão conseguindo ver bem? Legal. Então, eu criei esse plano também baseado no plano que tinha sido aprovado na gestão anterior, né, da mesa diretora anterior. Como eu falei na última reunião, o plano ele é da gestão da mesa diretora, né, então, na verdade, a gente já devia ter feito isso ano passado, mas teve toda a correria da Lei Aldir Blanc, que estava ali premente, e a gente precisava dar andamento, e eu acabei não realizando isso, mas eu acho bom a gente ter, até como registro daquilo que também já foi feito durante essa gestão, e daquilo que a gente está pretendendo fazer agora nessas últimas 4 reuniões. Ricardo avisando aqui que precisa sair, que tem outra reunião. Beleza, Ricardo? Muito obrigado. Então, começa aqui com alguns considerandos a respeito das atividades do Conselho, né, qual a finalidade do Conselho. Acho que não preciso ler isso está praticamente copiado do que estava já na gestão anterior. Mas não tem nada de relevante, assim, nada que a gente precise decidir. É tudo coisas que estão já previstas tanto na lei quanto no regimento interno do Conselho, tá? Coloquei aqui também a composição atual do Conselho, né? Então, os membros titulares e suplentes, tanto do poder público quanto da sociedade civil. A diretoria, né, já incluindo aqui a figura da vice-presidente, a Patrícia, então a atual diretoria, e aí sim partindo então para as atividades, né, aquilo que a princípio seria o nosso plano de atividades desde julho do ano passado até junho de 2021, que é quando acaba a gestão. Então, coloquei aqui como primeira atividade a realização de eleições para os cargos vacantes. Então, o CMPC encontrava-se com vários cargos de suplência da sociedade civil vacantes, cujos membros titulares também não compareciam às reuniões. Era necessário realizar novas eleições para a complementação dos cargos da sociedade civil para possibilitar o quórum necessário para as reuniões. A eleição foi feita em agosto de 2020. E aí, nesse caso, não preciso indicar pessoas responsáveis nem prazo para realização, porque já foi realizado. Seria só um registro do que foi feito. O segundo, se vocês precisarem me interromper, quiserem fazer algum comentário, tá? Fiquem à vontade. Então, o segundo, a implementação e execução da Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc em Valinhos, o que é a Lei de Emergência Cultural Aldir Blanc, Lei 14.017 de 2020, estabeleceu a descentralização de 3 bilhões de reais aos entes estaduais e municipais para serem utilizados em ações emergenciais para sustento dos artistas e trabalhadores da cultura que sofreram o impacto financeiro causado pela pandemia do SARS-CoV-2 em 2020. O município de Valinhos recebeu em torno de R$ 884 mil para serem usados como subsídio a espaços, empresas e instituições culturais e para ações de fomento aos artistas e trabalhadores da cultura. O planejamento e execução da regulamentação municipal da Lei Aldir Blanc foi realizado em 2020 e agora encontra-se em fase de prestação de contas por parte dos contemplados e também da Secretaria de Cultura, em relação ao governo federal. E aí, então, o que tem para se fazer é essa prestação de contas, né? Eu coloquei aqui como responsáveis eu, o Ricardo, o Marcos e a Bárbara, que eram os membros do conselho que faziam parte da comissão especial do conselho que foi criado no ano passado, substituía o Big, que fazia parte, pelo Ricardo. Então, como pessoas responsáveis agora a fazer
por fazerem essa prestação de contas, também junto à Comissão de Trabalho e Fiscalização, que também vai fazer uma prestação de contas mais ampla, né, com relação a tudo, a execução daquilo que foi planejado. Isso aqui seria a prestação de contas ao governo federal, que é uma prestação de contas que, a princípio, como o Ricardo falou, ainda não temos muitas informações, mas a princípio o que está previsto é que seja uma prestação de contas simples, que é colocar o que foi previsto, quais são aquilo que entrou no plano de execução, que a gente enviou para o governo federal no início do processo, lá em 2020, e o que realmente foi executado, né? A prestação de contas das pessoas que receberam para a prefeitura, isso não entra na prestação de contas que vai para o governo federal. Então, colocando aqui o prazo também em junho de 2021, que a princípio é o prazo que está dado para essa prestação de contas. Tá? Algum problema? Marcos, Bárbara, vocês que estão na comissão? Não, tudo ok. Tudo ok, estou à disposição. Beleza. A terceira atividade, coloquei aqui o mapeamento da legislação concernente à cultura, tá? Que é algo que já estava previsto na gestão passada e que não foi finalizado. Então, o que é? Um estudo efetivo sobre as leis municipais em vigência referentes à cultura municipal, identificando o que é efetivado, obsoleto, ou que pode ser efetivado mediante atuações do poder público e ou do conselho. A princípio, quem estavam cuidando disso na gestão passada éramos eu e a Valdirene, que era servidora, representante do poder público. E a gente chegou a fazer algumas atividades a respeito disso, mas a gente viu que isso era mais complexo do que a gente previa, mas que é necessário fazer. Porque, por exemplo, a gente tem várias leis que já estão aprovadas, estão vigentes aqui no município, mas que não são colocadas em prática. Vou dar aqui um exemplo. No início do ano passado, a Câmara aprovou a criação de um fórum de cultura, esporte e turismo. Então, isso é uma lei que tem relevância para a cultura do município, né? O fórum, ao contrário do conselho, que tem os membros representantes, tanto do poder público quanto da sociedade civil, o fórum ele é de participação aberta. Então, tantas pessoas que quiserem participar podem participar das discussões do fórum. Isso é relevante para as discussões da cultura do município, mas isso não foi efetivado, né? Enfim, tem projetos de empresa amiga da cultura, né? As empresas que fazem alguma destinação de alguma verba para atividades culturais a fundo perdido, elas recebem um selo. Então, essa lei já existe há alguns anos, e isso nunca foi, de fato, implementado. Então, precisaria fazer uma verificação do que já existe, né? Até porque quando a gente for implementar depois o plano de cultura, às vezes vai ter coisa que já existe, aprovado em lei, que não está sendo executado, né? Então, fazer essa verificação. E aí, então, eu gostaria de saber se é algo que vocês acham que a gente dá conta e também quem que poderia ficar responsável por tentar fazer um levantamento disso até junho de 2021. Né? Acho que a gente tem um prazo aí de 4 meses para realizar isso, para pelo menos dar segmento naquilo que já foi feito. Eu tenho a documentação do que foi feito até a gestão passada, dar talvez um segmento para ver se a gente consegue avançar nisso. Eu que estava responsável, então, na época, com certeza não vou dar conta mais de mexer com isso. Mas eu posso passar o material que já foi feito até então e qual era a forma que a gente estava realizando. Preciso de voluntários aí para cuidar disso.
Dileuza, será que você não consegue fazer? Você conhece tanta coisa aí, já está há tanto tempo no conselho, talvez tenha até conhecimento de coisas que já existiram ou que foram aprovadas. Sim, Fábio, posso fazer sim, mas preciso de alguém para me ajudar. Teria mais algum voluntário aí? Bárbara, será que você não consegue ajudar a Dileuza? Fábio, eu vou ser bem sincera com o grupo, não sei nem por onde começar. A gente vai, tudo bem que foi adiada a conferência, eu quero estar afiada na conferência, como a Ju tem relatado, nós estamos sem uma demanda grande de trabalho e sem muitos funcionários. Eu faço parte do Conselho da Criança, hoje eu já nem estou presente na reunião lá deles, faço parte do Conselho da Mulher, que também está com uma demanda grande. Eu tenho medo de pegar, porque eu já estou fazendo parte aí da comissão para ver a prestação de conta, e eu tenho medo de pegar alguma responsabilidade a mais, e aí acabar nenhum e nenhum outro sendo bem realizado, entendeu? Essa que é a minha preocupação, ao invés de ajudar, acabar atrapalhando, por conta dessa demanda que eu também tenho aí, de 3 conselhos. A Fabiana, hoje ela não está presente, mas talvez ela me ajudaria. O que você acha, Fábio, de falar com ela? A Fabiana tá sim. Ah, não está aparecendo aqui para mim. É. Ai, meu Deus, ela me achou. Dileuza, não consigo, minha querida, não consigo mesmo. Pelo menos eu não posso assumir nada até terminar essa Páscoa, que é o meu trabalho aqui pessoal, e eu tô assim, lotada de coisas. Eu só vou conseguir raciocinar quando passar a Páscoa. Até lá, não quero, não vou me comprometer a nada, porque eu não vou estar ativa, não vou conseguir ajudar nesse período. Lembrando que o prazo é até junho, né? E assim, é um trabalho um pouco chatinho de fazer, né? Procurar no sistema, porque a Câmara Municipal, ela tem o sistema lá que tem todas as leis que estão vigentes, você consegue localizar lá. E aí tem que fazer essa busca, mas é algo que poderia, assim, por exemplo, destinar 1 hora na semana para sentar e ir verificando. Aí verifica um período, aí depois na outra semana verifica mais um período. Né? Não é um trabalho tão difícil, apesar de ser um pouquinho trabalhoso. Suplentes também que tiverem disponibilidade para Eu posso ajudar. ajudar, Fábio. Pode contar comigo. Legal, Elaine, muito obrigado. Bem, não precisam ser só as duas, se tiver mais alguém, se vocês duas também tiverem tendo dificuldade, quiserem pedir ajuda, acho que pode entrar em contato lá no grupo, ver se mais alguém consegue ajudar. É no próprio site da Câmara Municipal, é isso que a gente consegue fazer esse levantamento? Isso, Adriana. Pode colocar eu também. Ah, legal. Obrigada aí, meninas, por querer ajudar. Eu queria falar também do Cláudio, meu suplente. Ele está meio sumido esses dias, mas eu vou tentar entrar em contato com ele, ver se ele consegue ajudar também. Beleza, Dileuza. Bem, podemos seguir então, né?
Tá. Aí, como item 4, eu coloquei aqui a questão da revisão da lei que cria o conselho, o respectivo fundo de cultura, o que é aprimorar e adequar a lei número 5.275 de 2016, que institui o Conselho Municipal de Política Cultural de Valinhos e o respectivo fundo municipal, as ações realizadas pelo conselho de forma efetiva, a fim de dinamizar suas atividades. A proposta de revisão foi elaborada e aprovada em plenária do CMPC em agosto de 2020, estando agora aguardando o trâmite público. Então, eu coloquei aqui como responsáveis por acompanhar esse trâmite público, eu e o Ricardo. E o prazo aqui, junho de 2021, também para ver se a gente, até o final desse mandato, a gente consegue ter dado todo esse trâmite, tanto na prefeitura quanto depois na Câmara. Tá, ponto 5. Ponto 5 é um item que estava também na gestão passada. A gente chegou a agendar, né, que é uma palestra sobre o conceito de cultura e o papel do Conselho Municipal de Política Cultural segundo o Sistema Nacional de Cultura. A gente chegou até a agendar essa palestra, mas depois a gente suspendeu, porque as atividades do Conselho foram suspensas com a exoneração dos servidores comissionados na época. E, então, o que é, né? Seria propor uma atividade em que um especialista explane sobre os conceitos de cultura e os papéis do Conselho na elaboração da política de cultura a nível municipal. O responsável era eu, o prazo era até maio de 2019. E aí eu vinha, a princípio eu deixei na proposta, quando eu estava fazendo ontem à noite, mas eu estava pensando até agora aqui em propor para vocês uma mudança, para que a gente tente trazer, ao invés de uma palestra falando sobre o conceito de cultura e o papel do Conselho Municipal de Política, para que a gente tente, já na próxima reunião, em abril, trazer alguém para falar sobre o processo de criação do plano municipal, porque vai ser a pauta nossa muito forte nos próximos 3 meses, né? Então, a conferência nossa, que vai ser realizada lá no início do mês que vem, no início de abril, ela vai ser sexta, sábado e domingo, e na terça-feira a gente já vai ter uma reunião. Não sei se nessa primeira terça-feira a gente já vai ter o relatório da conferência, para já começar a pensar na elaboração da proposta do plano. Mas talvez nessa primeira reunião, se a gente tiver alguém que tem experiência, que já tenha participado da elaboração do plano em outra cidade, que possa vir trazer essa experiência para a gente compreender o que é o papel nosso na realização, na criação desse plano, e o que é o plano mesmo, o que é que a gente vai ter que elaborar, para fomentar o nosso trabalho, então, nesses 3 meses. O que vocês acham? Tudo bem para todo mundo? Substituir? Eu acho uma boa ideia, porque também uma maneira de formação e de aprender com a experiência de quem já saiu na frente, né? Porque Sim. é potencializar, a gente usar essa formação para potencializar também a construção do plano aqui da cidade, porque não é uma coisa simples. Não é simples, a gente vai ter pouco tempo. Então, eu acho que é bom eu acho que essa questão de formação é muito bom para a gente também que participa do conselho. Tanto que essa proposta tinha sido minha lá atrás, de fazer essa palestra. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer. Eu acho que, nesse momento, o nosso foco tem que ser realmente a execução do plano, mas que, para quem for continuar no conselho até na próxima gestão,
eu acho que é até uma ideia, uma proposta, assim, porque, assim, eu acho que esse pessoal da cultura gosta muito dessa questão de troca de experiências, né? Eu acho que as pessoas poderiam, a gente teria muita gente interessada e que toparia participar e vir trazer um pouco da experiência, e isso ajuda na construção das nossas atividades aqui no Conselho também. Então, eu vou substituir aqui. Eu vou marcar aqui para depois corrigir esse texto. Como responsável, eu acho que pode ser eu vou me comprometo a ir atrás de uma pessoa para vir falar. E aí o prazo, eu vou colocar aqui na próxima reunião, então já. Ok, Fátima, boa reunião. Obrigada, até mais. Até. Como item 6, coloquei aqui também que era uma proposta que estava na gestão passada, que é a criação de um fórum permanente de cultura. Então, o que é? Com o objetivo de aproximar os artistas, promovendo encontros com ampla e restrita participação da sociedade civil na apresentação de ideias e proposições de ações que embasam as atividades do CMPC, propor uma metodologia de criação de um fórum permanente de cultura. Então, a ideia aqui não é nem a efetiva criação nesse momento, mas é propor uma metodologia, né? Como funcionaria um fórum de cultura aqui na cidade. O fórum, como eu tinha falado, a Caetano perguntou se é uma espécie de conferência. É parecido com uma conferência, mas ele é perene, né? Ele não é algo que acontece igual a conferência, que a princípio está previsto para acontecer a cada 2 anos. Ele é encontros, pode até ser hoje em dia, você ter um fórum, por exemplo, como um grupo no Facebook ou um grupo de WhatsApp, mas que, sim, é aberto à participação de todos e que se reúna com uma certa frequência para debater ideias, né? Então, normalmente, vou dar como exemplo como era Campinas. Não sei como vai ficar agora com a constituição do novo conselho, mas Campinas ele tinha o fórum de cultura e tinha o conselho. O conselho é isso daqui, ele tem os representantes da sociedade civil que vêm aqui debater e aprovar, ele tem um caráter mais deliberativo. Os fóruns, eles têm um caráter mais de discussão e que fomenta, então, a sociedade, por exemplo, os representantes da sociedade civil, aqui no conselho, podem ser fomentados pelas discussões que acontecem no fórum. Lá em Campinas funcionava assim. O fórum que elegia os representantes da sociedade civil no conselho. Então, era uma reunião do fórum que acontecia, elegia os representantes, e aí, aquilo que eles discutiam no fórum, os representantes da sociedade civil levavam também para discussão no conselho, junto com o poder público. Então, ele é esse espaço de debate permanente, né? Pode se reunir, sei lá, mensalmente, a cada 2 meses, a participação é aberta, normalmente tem os organizadores, uma diretoria, vamos dizer assim, que organizam, que chamam o debate, e participa quem tiver ideia, quem quiser participar das discussões, é aberta a participação. Isso, seriam encontros como as reuniões do conselho, só que aberto para quem quiser participar, de livre participação. E aí, com relação à participação do poder público ou não nos fóruns, eu acho que isso pode ser debatido. Assim. Eu não vejo problema em participação do poder público também. Por exemplo, Valinhos tem muitos
servidores públicos que são monitores, que também são artistas, que têm trabalhos super relevantes também fora do trabalho da Secretaria da Cultura, na cidade ou até nacionalmente. Então, eu não sou nada contra a participação de membros do poder público também nas discussões do fórum, mas normalmente as discussões do fórum têm uma participação muito maior da sociedade civil, né? Já que não é necessária manter uma paridade, como é no caso aqui do conselho. Então, é muito mais fácil ter uma participação maior da sociedade civil. Ô, Fábio, a intenção desse fórum é trazer algum palestrante para agregar a cultura? Seria isso ou só debater mesmo a cultura da nossa cidade? Porque eu lembro que eu participei de alguns fóruns, quando eu fiz faculdade de pedagogia, participei de alguns fóruns na Unicamp, eles sempre traziam pessoas, até mesmo de outros países, para participar, bem bacana, agregava muito no nosso conhecimento. Então, eu queria saber isso. Eu gosto desse formato, assim, de você, nas reuniões do fórum, por exemplo, você sempre trazer alguém que dê uma palestra, ou que faça um relato de experiência, e aí tem um debate sobre aquilo que a pessoa apresentou, né? Ou uma mesa redonda, discutir um tema com pessoas que trabalham com aquilo. Eu gosto muito desse formato, é uma possibilidade também. Realmente, o Caetano escreveu aqui que estava pensando justamente na participação dos monitores que transitam nas duas esferas, ao mesmo tempo que são do poder público, também são artistas fora, e que os artistas de fora também trazem essa riqueza, novidades do que já foi feito em outros lugares e deu certo. Eu acho que o fórum é esse local, assim, discussão, que vai ter essas discussões lá e que vai fomentar também aqui a gente com ideias de coisas para a gente aprovar, depois discutir, deliberar. E aí, o que vocês acham de a gente, então, alguns de vocês, quem puder, pensar numa metodologia, de que forma esse fórum pode funcionar? O Caetano, que deu aí boas ideias, você toparia participar, Caetano, pensar uma metodologia para esse fórum? Mas alguém gostaria de participar da criação disso? De Leusa. Mais alguém? Nadir? Nadir também tem sempre boas ideias. Pode ser. Legal. Ô, Fábio, eu também acho que gostaria de participar para aprender, mas eu acho que é uma coisa que eu acho bem bacana fazer isso daí. Legal. Bem, aí vocês podem se organizar, e aí quando que vocês acham que vocês conseguem trazer para a gente uma proposta? Que prazo que a gente teria? Olha, essa gestão, o prazo dessa gestão é até junho, né? Mas eu acho que está ficando talvez muita coisa para a gente trazer para o último dia, né? Será que vocês conseguiriam até maio? Até a primeira reunião de maio, dia 11? Bom, a gente já pode montar um grupo no WhatsApp com nós 4 e já começar a discussão. O que vocês acham, meninos? Pode ser uma boa ideia. O Caetano colocou aqui no chat que ele acha que é muito cedo para definir um prazo, né? Se vocês podem conversar e dar uma resposta de prazo até semana que vem.
Sim, sim. Por mim, tudo bem. Mas lembrando que, a princípio, é para pensar uma proposta, né? Uma formulação de como isso iria funcionar, né? Não exatamente para colocar isso em prática. Lógico que se a gente conseguir colocar em prática o mais rápido possível, acho que a cultura da cidade só ganha, né? O primeiro passo é montar esse grupo do fórum aí, no WhatsApp, aí, que alguém começa a fazer esse grupo aí, para a gente depois já marcar uma conversa aí, depois dá tempo de fazer para a próxima reunião. Sim. Alguém monta o grupo aí? Sim, sim, já estou montando aqui, já chamo vocês, tá bom? Tá bom. Beleza. Tá. Ótimo. Beleza, então o prazo aqui fica em aberto por enquanto. O próximo ponto seria a realização da 4ª Conferência Municipal de Valinhos, né, em conformidade com as legislações que instituem o Sistema Nacional de Cultura e o Sistema Municipal de Cultura de Valinhos. A Conferência Municipal de Cultura deve ser realizada bianualmente de forma ordinária e extraordinariamente, quando necessário, para discutir assuntos relevantes para a gestão da política cultural do município. Se faz necessária a realização de nova Conferência Municipal Extraordinária para a deliberação das diretrizes para a construção do Plano Municipal de Cultura. Coloquei aqui responsável a mesa diretora, né? A mesa diretora toda está na comissão. E o prazo abril de 2020, porque já é quando a gente sabe que vai acontecer. E, como última, aliás, tinha colocado como última, mas vai ter que acrescentar uma depois, mas a construção do Plano Municipal de Cultura de Valinhos, que é, em conformidade com as legislações que instituem o Sistema Nacional de Cultura e o Sistema Municipal de Cultura de Valinhos, o Plano Municipal de Cultura é o principal documento que norteará a política de cultura da cidade e deve ser construído em consonância com as deliberações da Conferência de Cultura, pelo Poder Público, com o auxílio do Conselho Municipal de Política Cultural, que deve aprová-lo antes de ser encaminhado à apreciação do Poder Legislativo. Responsáveis, então, aí todos os conselheiros, todos nós temos que tomar isso como atividades nossas. E o prazo, junho de 2021. Espera que até lá a gente consiga tirar uma primeira proposta. Certo? Tem mais uma atividade aqui, que é a eleição. Eu esqueci de colocar. Então, eleição da nova composição de representantes da sociedade civil no Conselho. Depois eu arrumo aqui o texto. E aí, responsáveis. Que seria até um próximo item da pauta, né? A gente precisa montar essa comissão eleitoral para fazer essa eleição. Eu já me coloco à disposição a participar dessa comissão eleitoral, tá? Eu tinha ficado também de conversar com os representantes da sociedade civil para ter mais algum representante, já chegar aqui hoje com algum representante da sociedade civil. Mas eu não tive, não dei conta, não consegui fazer essa conversa antes. Então, eu gostaria até de aproveitar aqui o momento e convidar a Fabiana, se a Fabiana topa participar, caso a Fabiana, lógico, não esteja pretendendo se reeleger para a próxima gestão do Conselho. E a Juliana também. Pode contar comigo, sim, Fábio. Eu não vou me reeleger e eu faço parte da comissão. Sim.
Caetano, realmente não tinha, eu acrescentei agora esse item 9, tá? Porque eu tinha esquecido que isso é uma tarefa que a gente vai ter que fazer de qualquer forma, né? Essa eleição. E o Ricardo tinha falado também que iria trazer uma outra pessoa do poder público para, junto com a Juliana, participar, mas, enfim, ele precisou sair da reunião, não sei se ele chegou a ver. Você sabe, Juliana, se ele chegou a conversar com alguém? Eu não sei, Fábio, ele acabou não comentando comigo, eu não sei se ele já falou com a pessoa e nem quem seria essa pessoa. Certo. Teria mais alguém do poder público que poderia participar dessa comissão? A gente vai ter bastante tempo para trabalhar aí, para pensar a forma como vai se dar essa eleição. Não é um trabalho que vai ter tanta correria. Alguém que ainda não entrou em nenhuma comissão? A Brunella? Oi, Fábio. Oi, Brunella. Oi, tá me ouvindo? Isso. Tá. Como é a primeira vez que eu participo da reunião, por isso que eu não me prontifiquei a participar de nada até agora, assim, né? Eu tô conhecendo primeiro, mas pode ser. Pode me colocar, então. Legal. Vai ser até legal para você vai conhecer melhor como funciona essa questão do funcionamento do conselho. Acho que vai ser uma experiência boa. Tá, legal. Obrigada. E eu que agradeço. Bom, então temos os 4 responsáveis aí, então, pela realização dessa eleição. E o prazo de junho de 2021, até o início de junho, a gente já tem que ter a nova composição. Tem mais alguma ação, alguma atividade que algum de vocês acham que a gente deve executar ainda nessa gestão? Olha, eu acho que tá bom pelo pouco prazo de tempo que a gente tem. Então, acho que tá perfeito no meu ver. Beleza, então. Tem uma proposta também de um calendário, né? Então, para efetivação das ações propostas neste plano de atividades, propõe-se o seguinte calendário de reuniões, que pode ser adequado de acordo com a realização efetiva das atividades, a critério do presidente do CMPC ou por solicitação dos demais conselheiros. Então, aí tem uma proposta de calendário, para a próxima reunião, então, dia 13 de abril, apresentação do relatório da 4ª Conferência Municipal de Cultura para os estudos da criação do plano. E aí vou acrescentar aqui também a realização da palestra na próxima reunião. Então, a realização da palestra e a apresentação do relatório, certo? Para outra reunião, dia 11 de maio, a apresentação da proposta para a criação do Fórum Permanente. Isso aqui vai estar em aberto, então, um prazo, né?
e discussões sobre o Plano Municipal de Cultura. E na nossa última reunião dessa gestão, dia 8 de junho, apresentação da prestação de contas final da execução da Lei Aldir Blanc em Valinhos, apresentação do relatório contendo a legislação pertinente à cultura na cidade de Valinhos, né, a listagem da legislação, porque aí a próxima gestão pode trabalhar em cima disso, apresentação do andamento do trâmite da revisão da lei, que instituiu o CMPC, e aprovação de proposta inicial do Plano Municipal de Cultura. Então, seria esse o nosso calendário. Vou incluir aqui, então, apresentação do resultado da eleição. Composição. Apresentação do resultado da eleição para a próxima composição dos representantes da sociedade civil no Conselho. Então, aí a gente já tem uma ideia do que vai ser discutido, então, nas próximas reuniões, qual vai ser a pauta. Lógico que pode ser que tenha alguma adaptação nisso. Beleza? Pergunto. O que faltou aqui definir? Tem algumas coisas de texto que precisa ser revisadas, e faltou definir apenas o prazo da questão da criação do Fórum Permanente de Cultura. Podemos aprovar este plano de atividades da forma que está, considerando aí que até semana que vem o grupo responsável pela proposta da criação do fórum apresente o prazo em que eles vão conseguir apresentar isso. Eles apresentando, a gente já inclui, já finaliza e já manda para publicação esse plano. Se tiver alguém contra a aprovação desse plano de trabalho da forma como está, então, por favor, se manifeste. Beleza, então, aprovado. Ju, o último item da pauta até já foi discutido, né? Sim, que era a criação da comissão eleitoral para as eleições da nova gestão do Conselho. Beleza, então, a gente já tem a comissão, eu, a Juliana Bazetto, a Fabiana Carpe de Souza Martins e a Brunella Squarizi. Alguém tem alguma coisa contra essa composição? Se tiver alguma coisa contra, se manifeste. Beleza, então a gente já vai mandar publicar aí a composição da comissão. Tá bom? Antes de finalizar a reunião, mais alguém tem alguma coisa para falar? Leusa? Sobre o mapeamento, pode ser da mesma forma a gente criar um grupo no WhatsApp, eu, a Adriana e a Elaine, e discutirmos? Ou você quer que vá até a cultura? Como é que vai funcionar? Não. Pode ser WhatsApp. Eu sou a favor de fazer as coisas quanto mais virtual possível. Assim. Se vocês quiserem, até a gente pode fazer uma reunião, eu com vocês três, para passar o que foi feito até então, passar como eu estava fazendo. Sim. E podem me adicionar também no grupo. E aí a gente vai discutindo lá. Tá bom. Beleza, obrigada. Só não encontrei o contato do Caetano para botar no grupo do fórum lá.
Depois você me envia também, por favor. Tá, eu também não tenho o contato do WhatsApp do Caetano, não sei se ele tem o WhatsApp. Mas depois, qualquer coisa, a Juliana passa o contato dele para vocês. E aí vocês veem como vocês vão conseguir se comunicar. Beleza? Mais alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Bom, então, muito obrigado, participação de todos. Se cuidem, fiquem em casa. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada, boa tarde, bom dia aí a todos. Bom dia. Bom dia, tchau, tchau. Obrigada, bom dia. Tchau.